é também palpitante, porque é um assunto que não goza da unanimidade em termos de interpretação entre os cristãos. Os católicos e os ortodoxos entendem as passagens da Escritura que hoje vamos analisar de uma forma, e os demais cristãos interpretam esses textos de outra forma. O assunto é confissão dos pecados. A palavra de Deus recomenda, eu diria, ordena que nós confessemos os nossos pecados a Deus. Os católicos, desde as origens da Igreja, desde nosso Senhor Jesus Cristo, interpretam, segundo o ensinamento do seu magistério, que nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ressuscitar, instituiu um sacramento, um sinal sensível e eficaz de sua graça, e entregou esse sacramento à Igreja, na pessoa dos apóstolos, para que esse sacramento fosse o canal, o meio ordinário, portanto comum, do perdão de Deus aos homens. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o sacramento da reconciliação, da confissão, o sacramento da penitência, ou o sacramento da confissão, reconciliação ou penitência, foi instituído por Jesus e foi confiado exclusivamente aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos, e seus colaboradores necessários, os presbíteros. Somente estes têm o poder de perdoar os pecados em nome da Santíssima Trindade, os batizados que voltaram a pecar, aqueles que cometeram o pecado após o batismo. O protestantismo, em geral, não pensa assim, não interpreta os textos que vamos analisar dessa forma, e se baseia em alguns textos da Escritura para dizer: só devemos confessar os nossos pecados a Deus. Nenhum homem tem o poder de perdoar pecados. Por isso, a Igreja Católica usurpa, se apropria indevidamente desse poder que é próprio de Jesus. Jesus, dizem eles, nunca teve a intenção de instituir um sacramento da confissão. E eles se baseiam em alguns textos. O primeiro, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então, o primeiro texto que eles usam é esse: confessai os vossos pecados uns aos outros. Ou seja, nós não devemos nos confessar a um sacerdote, mas a qualquer pessoa, porque São Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. E agora, como sair dessa? A resposta vai ser somente no final. O outro texto, citado por eles, para negar que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu um sacramento da confissão e o confiou exclusivamente aos sacerdotes da Igreja Católica, é Marcos, capítulo 2, versículo 7,
pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Estamos aqui nesse texto, no fato, no episódio da cura do paralítico, precedida do perdão dos pecados que Jesus confere, que Jesus concede ao paralítico. Filho, perdoados que são os pecados. Então, alguns, para negar o sacramento da confissão da Igreja Católica, dizem: só Deus pode perdoar os pecados. Os sacerdotes da Igreja Católica não têm esse poder. Então, temos que resolver essa questão. É na Bíblia. É verdade que só Deus perdoa os pecados. O perdão dos pecados é prerrogativa exclusiva de Deus. Mas a pergunta não é essa. Que Deus tem o poder de perdoar os pecados, isso é indiscutível para católicos e cristãos não católicos. Mas a pergunta é: esse poder Deus conferiu aos homens? Deus outorgou esse poder a alguma instituição? E terceiro, nessa instituição, qualquer pessoa tem o poder de perdoar os pecados? Ou apenas algumas? Vamos investigar isso na Palavra de Deus. O primeiro texto que nos interessa é Mateus, capítulo 9, versículos de 2 a 6. Esse texto tem os seus paralelos, ou seja, é a mesma narrativa, mudam as palavras, mas não muito. É o mesmo relato, dito de outra forma. O mesmo fato aparece em Marcos 2, de 1 a 12, e em Lucas 5, de 17 a 26. Mas nós vamos citar e vamos comentar a narrativa segundo São Mateus. De novo, Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isto, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O texto é maravilhoso. Deem uma olhada agora, por favor, no versículo 6. De novo, leiamos em voz alta o versículo 6, todos juntos. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa.
finalzinho do versículo 8. Todos juntos. E glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. A pergunta é, no versículo 8, que poder é este? O poder do versículo 6. Qual é o poder do versículo 6? O poder de perdoar os pecados. O texto não deixa dúvida. Deus tem o poder de perdoar os pecados. A prerrogativa é dele. Até então, era exclusiva dele. E continua a ser exclusiva dele. Só que, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, esse poder que era dele, ele conferiu aos homens. Portanto, para quem crê na Bíblia, para quem considera que a Bíblia é a palavra de Deus, essa passagem se torna necessária. Deus pode perdoar os meus pecados porque Ele é Deus. Mas Ele quis que esse poder fosse dado aos homens. Mateus, capítulo 9, versículo 8. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. É lógico que esse poder também é o poder de curar extraordinariamente os paralíticos. Mas estamos tratando aqui o que? No versículo 6. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. A cura física operada por Jesus é o sinal de uma outra cura profunda, a cura dos pecados que Ele veio trazer, que Ele veio conceder. Portanto, eu espero que esse texto fique bem impregnado na memória de vocês. A multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O Senhor deu esse poder. Está escrito. Não foi a igreja que se apropriou. Não foi a igreja que inventou. Não foi a igreja que usurpou esse direito, esse poder, que inventou esse sacramento. Não, por favor. E detalhe, isso está na Bíblia dos protestantes. Agora vamos a outra questão. Que homens são esses? Quaisquer homens dentro da igreja ou a igreja como um todo? Já que eu pertenço à igreja pelo batismo, eu sou um desses homens? Essa é a interpretação protestante. Qualquer pessoa que pertença à igreja, dizem alguns deles, qualquer pessoa pode perdoar os pecados. Mãe, eu ofendi a senhora, me perdoe, eu te perdoo. Alguns interpretam assim. E alegam alguns textos da Escritura. Vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Perdão, de 9 a 14. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 14. Eis como deveis rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens,
tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, alguns dizem, está vendo? Está no Pai Nosso. Assim como nós perdoamos. Eu tenho o poder de perdoar os pecados. Por isso, não apenas os sacerdotes da Igreja Católica. É assim que eles interpretam. Eles dizem que esses pecados são perdoados. Na hora em que aquele que foi ofendido perdoa. Vocês entenderam a diferença de interpretação entre católicos e não católicos com relação à confissão dos pecados? Não católicos, digo, os católicos e ortodoxos, eles interpretam a Escritura de forma idêntica. Mas os demais cristãos dizem, não, isso não é um sacramento. Esse poder de perdoar os pecados, o Senhor colocou no Pai Nosso, qualquer um pode exercer, porque está escrito, foi a oração ensinada pelo Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou aqueles que nos ofenderam. A resposta vai ser dada daqui a pouco. Agora nós vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos de 21 a 23. Dito isso, disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. O contexto desse episódio é a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos, no mesmo dia da ressurreição. Eles estão reunidos. Tomé não está com eles. Só estão os apóstolos. 10. Tomé não estava e Judas Iscariotes já havia se suicidado. E Matias ainda não havia sido escolhido para substituir Judas, coisa que só aconteceu às vésperas de Pentecostes. Pois bem, Jesus sopra sobre eles e lhes doa e lhes concede o Espírito Santo. Esse gesto a igreja entende como a efusão do dom do alto, especialíssima, que confere um poder restrito aos mesmos que estavam reunidos no mesmo lugar, por ocasião da última ceia de Jesus, quando ele instituiu o sacramento da ordem: fazer isto em memória de mim. E ao mesmo tempo o sacramento da Eucaristia: tomai e comei, isto é o meu corpo. Esses dois sacramentos, ordem e Eucaristia, foram instituídos por Jesus e confiados exclusivamente aos apóstolos. Ninguém estava, nem os discípulos, homens ou mulheres, nem outras pessoas. Jesus quis que somente eles estivessem presentes. A igreja entendeu que essa decisão de Jesus se deveu à sua vontade explícita de que o sacramento da ordem fosse reservado exclusivamente a eles. Aliás, a questão da ordenação reservada exclusivamente aos homens, nós já tratamos disso no sábado passado. É uma questão, digamos assim, para nós, já
superada. Não superada, melhor ainda, uma questão já pacificada, porque no vídeo anterior nós encontramos a fundamentação para a doutrina do sacramento da ordem reservado exclusivamente aos homens, o que não significa, em hipótese alguma, discriminação das mulheres. E nós vimos no vídeo passado o grande papel, a presença marcante, a dignidade, o valor, a grandeza, mais ainda a grandiosidade da mulher para Jesus e para os apóstolos no Novo Testamento e ao longo da história da igreja também. Muito bem. Então vejam, no mesmo lugar, 2 sacramentos, 4 dias antes. Estamos aqui no primeiro dia da semana, no dia da Páscoa. Na quinta-feira santa, Jesus institui para aqueles que estão, e em função daqueles, conferindo poderes àqueles que estão consigo lá, no Senado, o sacramento da ordem, e institui o sacramento da Eucaristia e confere a eles: façam isto em memória de mim. Tomem, comam, isto é o meu corpo, tomem, bebam, este é o cálice do meu sangue, etc. A igreja, portanto, entende nesse texto crucial, juntamente com o de Mateus, capítulo 9, versículo 8, e a multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens, que esses homens não são quaisquer homens na igreja, mas, no caso, os apóstolos. E após a morte dos apóstolos, ou estando eles vivos com os seus sucessores, os bispos, e os seus colaboradores necessários, os presbíteros. Aliás, há um outro sacramento, instituído por Jesus, do qual o capítulo 5 da carta de São Tiago fala, que associa perdão dos pecados a presbíteros. Vamos ao texto de São Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 15. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora vocês reparem o versículo seguinte, que é um versículo citado pelos cristãos não católicos para justificar esse raciocínio. Não precisamos contar os pecados só aos sacerdotes, mas a qualquer pessoa. E agora, como explicar isso? É simples. Leiam o versículo 16. Vamos ler em voz alta. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Esse versículo continua em pé. A confissão dos pecados às pessoas, sobretudo se são amigas, se são aquelas pessoas que nós ofendemos, isso é pedagogicamente recomendável, psicologicamente saudável. Agora, há uma diferença entre confessar o pecado e ser perdoado por Deus. Vamos pegar um exemplo. A esposa briga com o marido e na briga diz um impropério. Coitada, se exaltou e disse o que não devia. Depois ela reflete, se aproxima do marido e diz: eu reconheço que eu excedi naquela hora ao dizer para você aquela palavra forte. Eu quero confessar o meu pecado e quero pedir a você que me perdoe. Bem, perfeitamente, nada mais saudável
Aliás, se a esposa não lançar mão desse dispositivo, e vice-versa, o esposo, quando ambos cometerem fraqueza, nunca vai haver reconciliação, nunca vai haver perdão. Esse é o caminho ordinário de se resolver uma diferença numa convivência conjugal. Idem entre dois amigos, idem no trabalho, idem entre vizinhos. A confissão do pecado nada mais é do que o reconhecimento humilde da sua fraqueza. Às vezes, essa confissão nem é para pedir perdão à pessoa. Por exemplo, num tratamento psicológico, o paciente revela sua fraqueza ao profissional, ao psicólogo. Ele não está pedindo perdão ao psicólogo, está simplesmente se abrindo, como dizem os jovens. Às vezes alguém se sente necessitado de abrir o seu coração com alguém, e às vezes fazemos isso por telefone, não pedindo perdão à pessoa. Às vezes ela está pedindo um conselho, ou às vezes nem pede conselho, simplesmente desabafa. Não existe por aqui o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Pois bem, então alguém liga para lá e simplesmente desabafa. É lógico que quem está do outro lado do telefone tem aquelas regras básicas de ouvir, de não recriminar, mas também de ajudar, de dar as devidas diretrizes, enfim, os conselhos para que ele não cometa uma loucura, para que não chegue ao extremo do suicídio, para não fazer algo precipitado, enfim. Pois bem, quase sempre quem liga para uma instituição dessa, que tem a finalidade de valorizar a vida, simplesmente confessa, diz aquilo que pensa, aquilo que fez, aquilo que pretende fazer e assim por diante. Pois bem, confessai os vossos pecados uns aos outros. Lembrem-se que há uma diferença entre confessar pecado e perdoar os pecados em nome de Deus. Há outros que dizem: eu não perdoo o pecado, quem perdoa é Deus. Está errado. Olha o Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. O poder do perdão, o poder de perdoar os pecados, o Senhor conferiu, é verdade, a toda a igreja. Mas quando eu não, porque sou bispo, mas quando a senhora, o Senhor, perdoa o pecado de fulano, você age em nome de Deus, sem dúvida alguma. Você manifesta com esse ato do perdão a misericórdia de Deus. Age movido, imbuído, motivado, inspirado pela misericórdia de Deus. Mas a pergunta é: quando você perdoa o seu marido, ou quando alguém perdoa você, um simples batizado, seu pecado foi cancelado? Sua culpa deixou de existir perante Deus? É outra questão. Na igreja, há quem perdoe, mas esse ato não cancela perante Deus e perante a igreja a culpa da pessoa que foi perdoada. Mas há uma instância dentro da igreja que, ao perdoar, como qualquer batizado, no ato do perdão, é cancelada a culpa dele, que na hora se torna uma nova criatura. Aspergir-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei, diz o Salmo 50. Somente a igreja entende que o ato de perdoar, que cancela o pecado do pecador,
no pecador, só é possível no sacramento da confissão. No sacramento da confissão, o sacerdote, padre ou bispo, perdoando em nome da Trindade, isso possibilita no pecador a renovação ontológica, isto é, a renovação de todo o seu ser, de sorte que perante Deus e perante os homens, ele não é mais culpado. Enquanto que os batizados, quando perdoam, esse perdão, dado, oferecido gratuitamente, não cancela a culpa da pessoa perante Deus. Então vejam, perdoar os pecados é um poder que a igreja recebeu. Está no Pai Nosso. Perdoai. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai vos dará o perdão. Se não perdoardes, o Pai não vos perdoará. Bem, isso foi dado, esse poder foi dado a toda a igreja. Porque não são apenas os sacerdotes que rezam o Pai Nosso. Todos nós recitamos o Pai Nosso. Assim como nós perdoamos. Então, se eu perdoo, eu recebi esse poder de Deus. Mas há uma diferença. Vamos dar uma olhadinha no texto. Evangelho segundo João. De novo, capítulo 20, versículos de 22 a 23. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Agora, esse texto precisa ser lido para nós comprovarmos o que acabamos de dizer com outro texto, o texto do poder das chaves, o poder que nosso Senhor Jesus Cristo confiou apenas aos apóstolos. Mateus capítulo 16, versículo 19. É o famoso relato do episódio de Cesareia de Filipe, quando Jesus promete a Pedro entregar-lhe as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esse poder das chaves aparece também no capítulo 18, versículo 18. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo: tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Reparem que em Mateus 16, Jesus se dirige a Pedro. E aqui em Mateus 18, ele se dirige aos apóstolos, porque está no plural, segunda pessoa do plural. Tudo que ligardes, não é tudo que ligares, segunda do singular, mas ligardes. Então vejam, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Na terra, como no céu. O que vocês ligarem aqui na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem aí na terra, será desligado aqui no céu.
Agora vamos explicar esse poder das chaves. O que significa ligar e desligar? Eu vou ler na íntegra um texto do Catecismo da Igreja Católica, número 1445. As palavras ligar e desligar significam: aqueles que excluirdes da vossa comunhão, será excluído da comunhão com Deus. Aqueles que receberdes de novo na vossa comunhão, Deus o acolherá também na sua. A reconciliação com a igreja é inseparável da reconciliação com Deus. Agora associem João capítulo 20, de 21 a 23. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Com o texto de Mateus 18, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. No plural, dirigindo-se aos apóstolos reunidos em Cesareia de Filipe. O poder das chaves, conferido a Pedro e conferido na prerrogativa de ligar e desligar, não apenas a Pedro, mas aos demais apóstolos. Eu te darei as chaves, Pedro, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. De novo, o texto aparece em Mateus, capítulo 18, versículo 18, no plural, segunda pessoa do plural. Pois bem, esse é o ensinamento da igreja. Já estamos caminhando para o final do nosso estudo. Ainda há um texto do apóstolo Paulo que precisamos analisar. São Paulo se chama ministro, se autoproclama embaixador da misericórdia de Deus. Deixemos esse texto um pouquinho mais para frente. Mas eu quero insistir ainda nesse aspecto. Só os padres e os bispos podem perdoar? Não. Todos nós podemos e devemos perdoar a quem nos ofende. Isso está no Pai Nosso. Agora, quando esse perdão é conferido no sacramento, dispensado por um ministro ordenado, padre ou bispo, ele efetivamente, objetivamente, cancela no pecador a culpa, os méritos de Cristo, a paixão do Redentor, o merecimento da paixão do Senhor. É a causa eficiente que cancela, que perdoa, que renova, que transforma, que purifica, que faz do pecador uma nova criatura, de sorte que ao término da confissão, no momento mesmo em que a absolvição é dada, o sangue de Cristo, dom do Pai, pelo Espírito Santo, transforma o pecador em nova criatura. Coisa que não acontece quando qualquer batizado diz ao outro: eu te perdoo. Mamãe, me perdoe, eu te perdoo. Corretíssimo, isso é bíblico. Jesus colocou no Pai Nosso. Portanto, quando tratamos do poder de perdoar os pecados que o Senhor conferiu aos apóstolos, estamos tratando de um sacramento, de um sinal eficaz. O sacramento, quando é celebrado, produz, realiza, manifesta, explicita a graça redentora do Pai, que pelo sangue de Cristo, na força do Espírito, cancela para sempre a culpa do pecador, transforma-o em uma nova criatura. Daí a necessidade para um católico, após o sacramento do batismo, que cometeu um pecado grave, a necessidade de se confessar. Isso é particularmente grave quando se trata
do desejo desse pecador de receber a Santíssima Eucaristia. Eu sou obrigado a confessar os meus pecados perante a igreja no sacramento da penitência? A resposta é sim, pelo menos uma vez por ano. É um dos 5 mandamentos da igreja. Vamos lembrar quais são os 5 mandamentos da igreja? Ouvir ou participar das missas inteiras, aos domingos e dias santos. Segundo mandamento da igreja, confessar-se ao menos uma vez por ano. Terceiro mandamento, comungar pelo menos durante a Páscoa do Senhor. Depois, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. E os dias de jejum e abstinência de carne nós sabemos quais são: quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. E o 5º mandamento, pagar o dízimo segundo o costume. Pois bem, então, o 2º mandamento da igreja, confessar-se ao menos uma vez por ano. Isso do ponto de vista da quantidade mínima. E confessar-se cada vez que, após um sério exame de consciência, à luz da palavra de Deus, nós constatarmos que cometemos pelo menos um pecado mortal, por pensamento, por palavras, por atos ou por omissões. Então, se no meu exame de consciência eu constato que cometi uma falta grave ou pecado mortal, que é a mesma coisa para a doutrina da igreja, é qualquer pecado cometido com plena consciência, com uma vontade absolutamente livre, portanto, com plena deliberação, sobre uma matéria que a igreja, iluminada pela palavra de Deus, ou a palavra de Deus, como interpretada pela igreja, considera uma falta grave. Quando terminarmos o nosso estudo sobre o sacramento da penitência, nós vamos ver que matérias graves são essas, nas quais a nossa inteligência, a nossa vontade, tendo cometido algum desses pecados, isso nos obriga a nos confessarmos perante Deus e a igreja no sacramento da penitência. Para concluir, resta-nos citar um texto do apóstolo Paulo, esse texto está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, de 18 a 19. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 18 a 19. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério desta reconciliação. Porque é Deus que, em Cristo, reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Merece destaque no versículo 18 a expressão: o Senhor nos confiou o ministério desta reconciliação. São Paulo se considera ministro da reconciliação. Vejam, é uma expressão técnica, não é aplicada a todos. Ele, apóstolo, ministro da reconciliação. Existia
Existia, portanto, já no tempo dos apóstolos, um ministério da reconciliação, confiado aos apóstolos, não aos demais fiéis. Repito o versículo 18. E nos confiou o ministério da reconciliação. E volta ainda no versículo 19. É Deus que em Cristo reconciliava o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Nós sabemos que essa mensagem não é apenas do apóstolo Paulo enquanto pregador da misericórdia, mas como ministro da reconciliação. Embaixador, vejam bem, essa expressão do versículo 20, e desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Nós sabemos qual é o papel do embaixador. O embaixador faz as vezes do seu país perante outro. São Paulo, embaixador. São expressões técnicas. Desempenhamos um ministério. Deus mesmo que nos confiou esse ministério, ministério da reconciliação. Para a igreja, esses textos são claríssimos. Qualquer pessoa pode perdoar, mas o perdão eficaz, o perdão sacramental, o perdão em nome da Trindade, que de fato cancela, perdoa os pecados, somente no sacramento da reconciliação, presidido pelos ministros da reconciliação, segundo aos Coríntios 5, versículo 18, somente presidido, celebrado pelos embaixadores, no sentido técnico, teológico, como entende a igreja, os embaixadores de Cristo, no exercício desse munus, o munus de conceder gratuitamente aos cristãos, depois do batismo, que caíram em pecado, depois do batismo, a eficaz, a salvífica, a verdadeira, a completa, a plena remissão dos pecados, de sorte que a graça de Cristo transforma verdadeiramente o pecador em uma nova